Bokertov, Haverim, como vocês vão? Shavuatov, estamos iniciando uma nova semana com uma nova porção, né? A nova paraxá da Shavu, a nova porção da semana, chamada de Aharei, né? Aharei, que significa em hebraico depois, tá? Então, nós recapitulamos, terminamos toda a questão ali da porção anterior, que falava sobre a questão da impureza, né? Que era causado pela Metsorá, tá? Que era causado pela Tserará, desculpa, que era Metsorá, que era a pessoa que era afligida por Tserará, tá? E ali veio todo o processo, o que, que era Tserará, o tipo de mancha, depois veio os processos de purificação, tá? E agora a Torá, ela entra numa nova perspectiva sobre Aharon, tá? Sobre Aharon, o irmão de Moshe. E é justamente o que nós vamos ler hoje aqui, tá? Então começamos aqui no capítulo 16 de Levítico, vai Vaikra em hebraico, versículo 1 que diz assim: Vai daber Hashem el Moshe Aharel mot shenei benei Aharon, tá? Bekar vatan lefinei Hashem Vaiomoto, né? Vaiamoto, desculpa, tá bom? Que quer dizer assim, né? Que disse Deus para Moshe, né? Para falar, disse Deus a Moshe, Moshe, Acharei, depois do quê? Depois da morte de Shinei dos Benei, né? Dos filhos de Aharon, tá? Que ele disse o quê? Vamos ler aqui já em português, então, fica mais fácil, né? Deus falou a Moshe depois da morte dos filhos de Aharon, quando eles se aproximaram diante de Deus e morreram. Amigo, essa porção ela é muito profunda. Ela tem uns insights muito bom, tá? Já no primeiro versículo aqui, diz assim, né? Que quando eles se aproximaram diante de Deus, né? Ou seja, ali finei, se aproximaram, o nome de Deus aqui que eu não vou falar, né? Então eles se aproximaram de Deus. Olha só o que já começa aqui. A porção já começa falando o quê? Que os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, eles morreram porque eles se aproximaram de Deus. Tudo isso justamente acaba, né, se embasando justamente naquilo que a gente falou logo na porção quando começa com a morte dos dois, quando eles foram oferecer ali um incenso, né, um fogo ao qual Deus não havia pedido. E nós comentamos toda aquela questão de que, na verdade, eles queriam se aproximar mais e mais de Deus, tá? Na verdade, Nadav e Abiú eram dois justos, eram dois tzadik mesmo, tá? Eram duas pessoas muito elevadas, tanto que a Hassidut explica, né, a parte mais elevada explica que a necessidade deles era tão grande de se unir à presença de Deus que eles já não queriam mais fazer parte desse mundo. Então, a sua Neshama, né, os impulsionou a fazer aquele serviço ao qual Deus não pediu, e Deus acabou, né, tomando-os para si. Não esqueça que Deus queimou eles de dentro para fora com fogo que entrou em suas narinas e não afetou o corpo exteriormente. Tal era o amor que Deus tinha por eles ali, né, pelo Nadav e Abiú. Então, o próprio versículo que nos diz aqui já diz isso, né, que eles morreram porque se aproximaram demais de Deus, tá? E já começa então com uma advertência para Haron, tá? Eu vou pegar esse primeiro comentário de Rashi aqui desse primeiro versículo só para a gente entender um pouquinho aqui, tá? Fala assim, o que que nos ensina, né? Esse primeiro versículo dizendo que Moshe foi falar com Aharon depois da morte dos filhos dele. Rabi Elazar ben Azaria, ele comenta assim, ele costumava explicar isso como uma parábola a respeito de um paciente a quem um médico veio visitar. Este médico lhe disse, não coma alimentos frios e não se deite em um lugar frio e úmido. Então outro médico veio visitá-lo e aconselhou-lo da seguinte forma: não comas alimentos frios e não se deite em um lugar frio e úmido para que não acabe morrendo da mesma maneira que fulano morreu. Ou seja, este último alertou o paciente de forma mais eficaz do que o
primeiro, né, do que o outro. Por isso a Torá diz, depois do falecimento de Aharon. Então o Rashi, ele vem aqui, traz um comentário justamente do Rabi Elazar ben Zaria, né, trazendo essa história para elucidar por que, que Deus falou para Moshe falar para Aharon assim após a morte dos seus filhos. Ou seja, ele veio mostrar para explicar para Aharon para ele não fazer a mesma coisa que os filhos dele fizeram, tá? Como conta aqui na nossa história, que o segundo médico ele já falou, ó, você não deite nem, né, em cama úmida para que não venha morrer como fulano morreu, não como o primeiro médico só disse para ele não fazer isso, não explicando possíveis consequências, tá? Então, é justamente isso que a Torá já começa falando aqui no primeiro versículo. Vamos lá. Deus disse a Moshe, fale a seu irmão Aharon para que ele não entre com frequência no espaço além da cortina divisória, à frente da tampa da arca, para que ele não morra, pois através da nuvem serei visto sobre a tampa da arca. Rashi ele comenta aqui o seguinte: Deus sempre, né? Porque eu sempre apareço lá com minha coluna de nuvem. E, portanto, uma vez que minha presença se revela lá, deve-se ter cuidado para não se acostumar a entrar sem motivo naquele lugar. Esse é o significado simples, tá? Como o Rashi comenta aqui, ou seja, Deus está falando, a minha presença está lá. Quando Deus desce, a nuvem, né, a Shekinah ali de presença, né, a repoter, a glória de Deus ali, está presente. Então, se você entrar de qualquer jeito, sem ser com objetivo, sem ser por ordem de Deus, você vai acabar também morrendo. Tá? Então, daqui nós entendemos que a presença de Deus, você quer adentrar realmente a presença de Hakadosh Baruch Hu, do Santo, bendito seja Ele, tem tempo propício. Existe a hora e o momento certo, tá? E é o que Deus vai falar agora para Aharon aqui no caso, tá bom? O que se segue aqui, meus amigos, vai ser entendido mais na frente melhor, que na verdade se começa aqui a questão do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Todo esse processo que vamos ler agora é justamente o processo que era feito uma vez no ano para que Aharon, o sacerdote, no caso aqui, no caso Aharon, adentrasse uma única vez ali dentro do Santo dos Santos. E qual que era esse procedimento? É o que nós vamos ler aqui, tá? Em seguida. Então vamos lá. Versículo 3 diz assim: Aharon entrará com isto no santo: um novilho para uma oferenda de pecado e um carneiro para uma oferenda queimada. Tá? Isso aqui nós já vimos que é uma oferenda de Hatat e uma oferenda de Olá. Ele deve vestir uma única túnica feita de linho sagrado, ter calças de linho em seu corpo. Ele deve cingir-se com uma faixa de linho e amarrar um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas e antes de vesti-las, ele deve mergulhar-se em água. Aqui nós já vimos algo interessante. Quando Aharon tinha que entrar no Santo dos Santos, que era o lugar mais santo ali no dia de Yom Kippur, o que acontece? Ele não poderia entrar com uma roupa completa de Kohen Gadol. Nós lemos que o Kohen Gadol ele tinha 4 peças mais do que um Kohen comum, né? Ou seja, ele tinha toda ali a questão do peitoral, o éfode, né? A mitra e mais outra peça que formavam 8. Só que agora para adentrar a presença do santo, ele só iria com as 4 peças fundamentais dessa vestimenta. E antes ele tinha o quê? Que se banhar em água, se mergulhar em água para poder adentrar lá. Ele não poderia entrar lá de mãos vazias, ele tinha que trazer 2 novilhos, né? Um que era ali para oferenda de pecado e um para oferenda de olá, aquela oferenda que era voluntária. Aqui Irache ele entra numa questão profunda, ele traz uma analogia por que que Aharon ele adentrava justamente ali simplesmente com aquelas roupas e não com todas as roupas do Kohen Gadol. Rashi ele comenta que na verdade um promotor ele não pode adentrar a presença do rei, porque nós sabemos que um promotor é um promotor de acusação. E por que que Rashi fala isso? A roupa do Kohen Gadol ela tinha ouro, né? Tinha peças de ouro, a mitra tinha alguns fios de ouro na veste. Então o que acontece? Irache ele fala assim: se Aharon adentrasse ao Santo dos Santos vestido como Kohen Gadol, ele estaria entrando como se fosse um promotor de acusação. Por quê? Por causa da questão do bezerro de ouro,
que era feito de ouro, ou seja, ele traria a lembrança de Deus o pecado do povo. Então ele tem que entrar com roupas a menos, uma pessoa mais humilde, porque ele está ali o quê? Para fazer expiação, ele está ali para em defesa não só dele, como de todo o povo de Israel, tá? Esse aqui é um comentário de Irache. Vamos lá, versículo 5. Ele deve trazer da comunidade dos filhos de Israel 2 cabritos. Aqui ele já tem que trazer da comunidade dos filhos de Israel 2 cabritos como oferenda de pecado e um carneiro como oferenda queimada. Arão apresentará seu próprio touro como oferenda de pecado, expiando por si e por sua família. Mais um comentário de Irache aqui. Arão ele trazia um touro por ele mesmo. Ele não poderia pegar de doação, teria que ser da parte que ele vem recebendo, né, das oferendas, do que ele tinha. Então, esse touro é para ele, assim como os novilhos e os cordeiros era para Israel. Ele pegará os 2 cabritos e os posicionará diante de Deus à entrada da tenda da reunião, à entrada da tenda fora, tá? Arão colocará 2 sortes sobre os 2 cabritos. Uma sorte Lahashem, para Deus, e a outra para Azazel, tá? Eu não vou entrar em profundo aqui de Azazel, tem muitos comentários de Azazel. O que seria Azazel? Mas eu vou usar o comentário de Irache, que é o mais literal. Azazel nada mais é do que um local alto onde tinha um precipício, tá bom? Então ele jogava uma sorte sobre esses dois, né, cabritos, e um ia para Deus e o outro ia para Azazel. Nós vamos entender isso aqui mais para frente. Aarão apresentará o cabrito cuja sorte é para Deus, de modo que seja preparado por ele como oferenda de hatat, uma oferenda de pecado. Então, o cabrito que saía a sorte para Deus era levado justamente para oferenda de pecado por Deus. O cabrito cuja sorte era para Azazel ele permanecerá vivo diante de Deus, de modo que poderá proceder expiação através dele e enviá-lo a Azazel no deserto. Tá? Isso aqui nós vamos entender um pouquinho também mais na frente. Irache ele comenta assim: permanecerá vivo. Por quê? Equivale a levantar-se, assim, né, como o Onkelos ele acaba traduzindo aqui para o aramaico, que quer dizer, ou seja, manterá-se vivo. O versículo ele quer nos ensinar que quando diz permanecerá vivo para enviá-lo para Azazel. O que esse versículo quer nos ensinar? Uma vez que está escrito e o envia a Azazel, a princípio não se saberia se este envio é para a morte ou para a vida, ou seja, ele permanece vivo perante Deus, mas e para Azazel? Para esclarecer essa questão, a Torá diz: permanecerá vivo, que significa que é para ser deixado vivo até que seja mandado embora. Como nós explicando. Ou seja, desta passagem aprendemos que ele era mandado para a morte. Então você faz um contraste. Se ele é mantido vivo perante Deus, então se ele vai para a zero, quer dizer que é para a morte. Tá? Aarão apresentará seu próprio touro da oferenda de pecado, e ele fará expiação por si e por sua casa. Ele abaterá seu touro como oferenda de pecado. Então Aarão pegava, bateria esse touro para o seu próprio pecado, para as suas próprias transgressões. Ele tomará um incensário cheio de carvão com brasa de sobre o altar que fica na frente de Deus, junto com um punhado de incenso bem fino, e trará para além da cortina da divisória. Então tinha aquele misbeer de ouro, né, aquele altar de ouro onde era oferecido incenso. Então ele pegaria essas brasas, pegaria esse incenso fino e adentraria para depois da cortina lá no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Ele colocará o incenso sobre o fogo diante de Deus, de modo que a fumaça do incenso ela cubra a tampa da arca do testemunho, e assim ele não morrerá. Ou seja, ele está trazendo algo para Deus, tá? Nós já falamos sobre o incenso aqui, que ele representava o nível mais alto, né? Porque ele representava ali a parte mais íntima, porque isso não era visto pela comunidade de Israel que estava fora, porque estava dentro do tabernáculo ali, né? Então era uma coisa entre o Kohen e Hashem. Então ele levaria para cobrir ali justamente na presença da arca, né? Na tampa da arca ali da aliança, onde tinha os querubim. Ele pegará parte do sangue do touro e o aspergirá com seu dedo indicador acima da tampa da arca, ao lado leste, tá?
na direção da tampa da arca, ele aspergirá 7 vezes. Aqui Irache fala que ele fazia um para cima e aspergia 7 vezes para baixo, tá? E o sangue estará em seu dedo. Ele abaterá o cabrito da oferenda de pecado pelo povo. Agora vinha o cabrito que era pela todo o pecado de toda a comunidade de Israel. Fazia a mesma coisa. Estará o seu sangue para além da cortina divisória. Ele fará com este sangue o mesmo que fez com o sangue do touro, aspergindo-o acima da tampa da arca na direção da tampa da arca. Assim ele fará expiação sobre o santo das impurezas dos filhos de Israel, assim como por todos os seus delitos intencionais e não intencionais. Mais uma vez, Rashi, ele comenta aqui que, na verdade, essa expiação é pelas impurezas que nós acabamos de ler, porque muitas das vezes a pessoa não sabe se ela está contaminada, se ela está impura, se ela encostou em algo morto, se ela teve um fluxo ali seminal, ou no caso a mulher. Por isso que o texto diz, pelos seus delitos intencionais e não intencionais, para que as pessoas não morram perante a presença de Deus. Então era trazido essa oferenda uma vez no ano e perdoava todo o pecado do povo, tá? Expiava por eles ali. Ele fará o mesmo pela tenda da reunião que permanece com eles enquanto impuro. Então ele vai estar na tenda da reunião, permanece ali enquanto eles estão impuros, ou seja, para purificar o povo. Ninguém mais estará na tenda da reunião a partir do momento em que ele entrar no santo para fazer expiação até que sai de lá. Só Arão podia entrar ali, só o Kohen Gadol poderia entrar nesse processo. Quem adentrasse ali independente morreria se não fosse para fazer o serviço que Deus está ordenando de lá, né? Ele fará expiação por si, por sua família e por toda a congregação de Israel. Então, aquele touro que ele, aqui nós terminamos o primeiro versículo, a primeira parte da nossa porção de Aharei dessa semana, tá? Então, todo esse processo de expiação que Arão fazia ali por ele e pelos seus filhos, por os seus descendentes e por todo o povo de Israel, nós conhecemos aqui como Yom Kippur, que era o dia da expiação. Isso vai ser explicado um pouquinho mais à frente, como eu disse, mas a Torá já se adianta como se funcionava esse processo que Arão tinha que estar preparado. Amigo, para nós encerrarmos aqui, entendamos bem. Eu vivo comentando aqui, sempre falo nos meus vídeos, não tem como deixar de falar. Para se estar na presença de Deus, como se dizem hoje, eu estou na presença de Deus, não sei o que, agora, não se pode estar de qualquer jeito. Aqui se adentra um profundo muito grande. Se o templo ele estivesse de pé hoje, né, como para o Hashem, esteja brevemente nossos dias, o terceiro templo vai ser reerguido, como diz Ezequiel, e o Mashiach vai erguê-lo e vai oferecer um sacrifício por ele e pelo povo. Isso está escrito em Ezequiel, tá? No terceiro templo. Se o templo estivesse de pé hoje, nós não teríamos nem condições de estar na presença de Deus. Você está vendo o profundo que é, quando o templo ele estivesse de pé, toda a nossa santidade, ela abrangeria não só a questão espiritual, mas também a questão física, impurezas espirituais, tá? Lashon Hará, como nós falamos, que acometia a pessoa de Sará, né, daquelas manchas de várias tonalidades no corpo. Então, hoje, por nós não termos mais o templo, o nível de Kedushá, vou dizer assim, exigido de nós, diminuiu bastante, porque senão nenhum de nós estaremos vivos hoje, tá? Então, quando o terceiro templo voltar, quando o terceiro templo for construído, Mashiach se revelar e voltar ao serviço para Deus, todos nós estaremos em níveis mais altos, porque nós diz assim que a terra se encherá do conhecimento de Deus. Então, nós vamos entender todos os mandamentos de Deus. Vamos saber o que é impureza. Vamos saber tudo o que é contra a vontade de Deus, o que não é, né, é bom para mim, para você, tá? Então entendam bem, Aharon ele tinha que se preparar muito mais do que ele se preparava para fazer a inauguração do templo. Ele tinha que tomar todo o cuidado para adentrar o Santo do Santo para que ele não morresse. Então, entendam bem, encerrando, não é de qualquer maneira que você se apresenta perante Deus. E eu falo isso não só espiritualmente, eu falo isso, como sempre digo, fisicamente. Não se pode se estar vestido de qualquer maneira na presença de Deus.
você tem que estar da melhor maneira possível. Por isso, quando é Shabat, nós temos uma roupa separada. É a nossa melhor roupa que nós temos para receber o Shabat, para estar aquele dia de Shabat na presença de Deus, totalmente correto, bem vestido com a nossa melhor roupa. Os mais tzadikim ainda deixam uma roupa guardada, separada, para que quando o Mashiach se revelar, ele coloque aquela roupa para ir receber o Mashiach, tá? Então entendam bem, o que eu estou passando para vocês aqui é o que está escrito, como eu sempre falo, está aqui na Bíblia de vocês. Não é de qualquer jeito que a gente se apresenta perante Deus. E Deus fala para Aharon, você tem que fazer isso, para você entrar pelo menos uma vez no ano na minha presença. Porque se você entrar sem ser pedido, sem ter nada para fazer, você é passivo de careto, morte, tá? Nós estamos na presença do Criador de todas as coisas. Para, fecha os olhos, começa da onde você está, sai da sua casa, sai do seu bairro, sai da sua cidade, sai do seu país e vai subindo e vai vendo a imensidão de todo o universo. E veja quem que você é. Você não é nada, nós não somos nada para estarmos na presença de Deus. A misericórdia de Deus é o que permanece para que nós não morremos. Não viemos a morrer, tá? Então, meus amigos, essa já é o começo da nossa paraxá aqui de Acharei, depois da morte dos filhos de Aharon. Tá bom? Amigos, vou encerrar por aqui. Mais uma vez eu quero agradecer. Um Todarabá, muito obrigado por você que é novo, que chegou até aqui. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe se o assunto é relevante para você. Você que já me acompanha, muito mais obrigado mesmo. Né? Como eu digo, Baruch Hashem, o canal sempre está crescendo, tá? E isso não seria possível se não fosse vocês, tá? E a mensagem de Deus, o que mais me deixa contente é saber que isso, que é a verdade, que é o que está escrito literalmente dentro do hebraico, está chegando ao conhecimento das pessoas que assim querem conhecer verdadeiramente, tá bom? Mais uma vez, amigos do Darabá, Berkol Tov, tudo de bom. Nos vemos no próximo vídeo. Mashiach Now, que seja agora, hoje, lá com ele e com a construção do terceiro Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém, e Mashiach revelado agora. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.